Posso comer um pouco com você, senhor? A pergunta de Laura saiu quase como um sussurro tímido e envergonhado. Ela tinha apenas 25 anos de idade, mas seus olhos carregavam o peso de uma vida inteira de sofrimento. O medo da rejeição a fazia encolher os ombros, pois estava acostumada a ouvir sempre o mesmo não impaciente das pessoas. Romário estava sentado sozinho naquela mesa de canto. Ele era um homem de 38 anos que conhecia muito bem o sabor do sucesso financeiro. Era dono de um império, um milionário que parecia ter o mundo aos seus pés. O restaurante a céu aberto era um dos seus favoritos para as tardes de sexta-feira. O sol de fim de tarde iluminava o local com uma luz dourada e tranquila. Romário olhava para a rua de forma distraída, pensando em seus negócios vazios. Foi nesse momento que aquela voz frágil e delicada quebrou o seu silêncio interno. Ele virou o rosto lentamente e seus olhos encontraram a figura frágil de Laura. O coração daquele homem de negócios, acostumado a ser frio e calculista, sentiu um aperto doloroso e imediato. Ele viu as roupas surradas, o cansaço no rosto jovem e a sujeira que cobria suas mãos trêmulas. Em vez de afastar a moça, como muitos fariam, Romário abriu um sorriso gentil. "Sente, por favor", ele respondeu com a voz mais mansa que conseguiu encontrar. "Vou pedir comida para você." Laura arregalou os olhos, sem acreditar no que acabara de ouvir. Ela puxou a cadeira devagar, com medo de que aquilo fosse uma brincadeira cruel. Sentou-se na ponta do assento, tentando ocupar o menor espaço possível. Romário levantou a mão e chamou a garçonete que atendia o setor. A funcionária se aproximou com uma expressão de surpresa e leve desconforto ao ver a jovem maltrapilha na mesa. Romário percebeu o olhar de julgamento e endireitou a postura, mostrando que exigia respeito pela sua convidada. "Por favor, traga um prato completo e bem servido de comida", ele pediu com firmeza e educação. "Traga também a melhor sobremesa da casa, um suco natural bem gelado e uma garrafa de água." A garçonete assentiu rapidamente e se afastou em direção à cozinha. Romário voltou sua atenção para a jovem sentada à sua frente. Laura mantinha a cabeça baixa, olhando para as próprias mãos apoiadas no colo. "Qual é o seu nome?" ele perguntou de forma suave, tentando quebrar o gelo. "Laura, senhor", ela respondeu sem levantar o olhar. "Muito obrigada por isso, eu não queria incomodar." "Você não está incomodando, Laura", Romário disse com sinceridade. "Meu nome é Romário. É um prazer ter companhia para o almoço de hoje." Enquanto esperavam, o silêncio entre eles não era constrangedor, mas sim carregado de um respeito silencioso. Romário observava os traços delicados do rosto da jovem. Ele percebeu que, por baixo da fuligem das ruas, havia uma moça de beleza singular e olhar inteligente. Ele se perguntava como alguém tão jovem havia acabado naquela situação de abandono. A vida nas ruas é cruel e não perdoa os desprotegidos. Romário sabia que o dinheiro que tinha no banco não servia para nada se não pudesse mudar cenas como aquela. Muitas vezes, a vida nos coloca frente a frente com situações que testam a nossa humanidade. Se você também acredita que um simples gesto de bondade pode mudar o destino de alguém, aproveite este momento para se inscrever no nosso canal. Deixe o seu curtir no vídeo e ative o sininho para continuar acompanhando histórias que tocam a alma. A garçonete retornou carregando uma bandeja farta e cheirosa. Ela colocou o prato de comida quente e fumegante na frente de Laura. O aroma do feijão fresco e da carne bem temperada fez os olhos da jovem se encherem de lágrimas. Ela olhou para o prato e depois para Romário, como se pedisse permissão para começar. Ele fez um leve aceno com a cabeça, sorrindo de forma encorajadora. Laura pegou os talheres com as mãos trêmulas, tentando manter a educação que um dia havia aprendido. A primeira garfada pareceu trazer de volta um pedaço de sua dignidade perdida. Ela mastigava devagar, saboreando cada pedacinho daquela refeição inesperada.
Romário observava a cena com um nó na garganta, esquecendo completamente da sua própria comida. Ele notou que Laura não comia com desespero, mas com uma gratidão profunda e silenciosa. Havia uma nobreza na forma como ela segurava o garfo, um traço de um passado onde as coisas talvez fossem diferentes. A cada gole de suco, ela parecia recuperar um pouco da energia vital que a rua havia roubado. "A comida está boa?" Romário perguntou baixinho, quebrando o silêncio. "Está maravilhosa, senhor Romário", ela respondeu, levantando o rosto pela primeira vez. "Acho que é a melhor coisa que eu já comi em muito tempo." Os olhos dela encontraram os dele, e Romário viu uma tristeza profunda misturada com um brilho de esperança. Ele sentiu uma vontade imensa de proteger aquela jovem do mundo cruel lá fora. Não era pena o que ele sentia, era uma conexão humana inexplicável. Enquanto Laura terminava a refeição principal, o movimento na rua continuava agitado. Pessoas passavam apressadas com seus problemas e suas vidas perfeitas. Ninguém parecia notar o pequeno milagre que acontecia naquela mesa de canto. A sobremesa chegou logo em seguida, um doce bonito e colorido. Laura sorriu de forma genuína pela primeira vez, um sorriso que iluminou todo o seu rosto cansado. Romário percebeu que aquele sorriso valia mais do que qualquer negócio milionário que ele já havia fechado. Eles começaram a conversar sobre coisas simples enquanto ela comia o doce. Laura contou que gostava muito de dias ensolarados e do som dos pássaros nas árvores da praça. Romário falou sobre como a cidade era bonita quando vista de cima, mas confessou que às vezes se sentia muito sozinho. A jovem olhou para ele com compreensão, como se entendesse perfeitamente a solidão do homem rico. A solidão não escolhe onde mora, não é mesmo? Ela disse com uma sabedoria que surpreendeu Romário. Ele concordou com a cabeça, sentindo que aquela moça enxergava sua alma. O prato de sobremesa ficou vazio e o suco acabou. Laura limpou os lábios com o guardanapo, ajeitando a roupa surrada como se preparasse para ir embora. Ela sabia que aquele momento mágico estava chegando ao fim e que precisava voltar para a sua dura realidade. "Muito obrigada por tudo, senhor Romário", ela disse, se levantando devagar e com certa dificuldade. "Que Deus retribua a sua bondade em dobro, eu nunca vou esquecer o que fez por mim hoje." Romário sentiu um frio desconfortável no estômago ao vê-la afastar a cadeira de madeira. Ele não podia simplesmente deixá-la voltar para as calçadas frias e perigosas do centro da cidade. A noite estava se aproximando rapidamente e o vento começava a ficar mais gelado e cortante. "Espere, Laura", ele pediu, levantando-se de forma apressada. "Para onde você vai agora que o sol está se pondo?" Ela abaixou a cabeça, escondendo o olhar cansado mais uma vez, em um gesto de pura defesa. "Vou procurar uma marquise segura perto da praça principal. Hoje o céu está limpo e não deve chover, então eu ficarei bem até o amanhecer." A naturalidade sombria com que ela falava sobre dormir no chão frio partiu o coração do empresário. Ele pensou na sua própria cama enorme e quente, cheia de travesseiros macios que muitas vezes não traziam sono. Aquela diferença brutal de realidades bateu no seu peito como um soco doloroso. "Eu não posso permitir que você volte para lá hoje à noite", Romário disse com a voz firme, mas carregada de muito cuidado. "Deixe-me pagar um hotel seguro e limpo para você descansar com dignidade." Laura recuou um pequeno passo, e o medo conhecido voltou a brilhar nos seus olhos castanhos. A vida na rua ensina duras lições, e a desconfiança é a maior ferramenta de sobrevivência de uma mulher sozinha e desprotegida. Ela sabia, por experiências amargas de outras pessoas, que muitos homens oferecem ajuda, esperando cobrar um preço alto e sujo depois. Romário percebeu o receio imediato no corpo tenso da jovem e levantou as mãos em um gesto claro de paz. "Eu entendo perfeitamente o seu medo, Laura, e você tem toda a razão em desconfiar de um estranho, mas eu lhe dou a minha palavra de honra de que não quero absolutamente nada em troca. As pessoas não fazem coisas assim de graça na vida real,
Senhor Romário, ela murmurou, abraçando o próprio corpo para se proteger do vento. Eu não tenho nenhum dinheiro e não tenho como pagar por um quarto. Você já pagou com a sua boa companhia e com o seu sorriso? Ele respondeu de forma profundamente sincera. Por favor, aceite esta pequena ajuda. Pelo menos por essa noite, durma em uma cama de verdade e em paz. O cansaço físico e mental de Laura pesava demais sobre os seus ombros frágeis. Ela olhou para os próprios sapatos furados e depois para o rosto honesto do homem à sua frente. Com um aceno lento e silencioso, ela aceitou a oferta que parecia boa demais para ser verdade. Eles caminharam juntos pelas ruas movimentadas do centro comercial. O trajeto pareceu longo, com Romário ajustando seus passos firmes aos passos curtos e incertos da jovem. A rua não perdoava as diferenças sociais, e os olhares curiosos caíam pesados sobre eles. O contraste entre o terno impecável do milionário e as roupas gastas de Laura era o alvo de cochichos por onde passavam. Romário ignorava completamente a falta de educação das pessoas ao redor. Ele caminhava ao lado dela com o queixo erguido, fazendo questão de mostrar que ela merecia respeito. Se você está acompanhando essa jornada de transformação e sente que a empatia pode curar o mundo, deixe nos comentários de qual cidade ou estado você está nos ouvindo. Eu gosto muito de saber até onde nossas histórias de superação estão chegando. A fachada de uma pequena pousada familiar apareceu na esquina de uma rua mais tranquila. Era um lugar modesto, com pintura amarela clara, mas parecia muito limpo e acolhedor. Romário abriu a porta de vidro com educação e fez um gesto gentil para que Laura entrasse primeiro. A senhora, que trabalhava atrás do balcão de madeira, ajeitou os óculos ao ver a dupla inusitada entrar na recepção. Ela abriu a boca para dizer algo sobre regras de vestimenta, mas a postura imponente de Romário a calou imediatamente. O empresário foi direto ao ponto, sem dar espaço para qualquer tipo de preconceito ou humilhação. Boa noite, senhora. Romário disse com um tom de voz polido, porém autoritário. Preciso de um quarto silencioso e confortável para a minha amiga, e gostaria de pagar por uma semana inteira de forma adiantada. A recepcionista concordou rapidamente com a cabeça, pegando a chave presa a um chaveiro de madeira. Romário tirou algumas notas altas da carteira, pagou as diárias e entregou a chave nas mãos trêmulas de Laura. O quarto número 15 fica no corredor principal e é todo seu por 7 dias seguidos. Ele disse com um sorriso tranquilizador. Você está segura agora, ninguém vai te incomodar neste lugar. Laura segurou a chave fria de metal, como se estivesse segurando o tesouro mais valioso da face da terra. Lágrimas quentes e silenciosas começaram a escorrer pelo seu rosto marcado pela poeira e pelo sol forte. Por que o senhor está fazendo tudo isso por uma desconhecida? Ela perguntou com a voz embargada pela emoção. Porque a vida me deu muito dinheiro. E eu percebi hoje que guardei todas as minhas riquezas no lugar errado. Ele respondeu com um sorriso levemente triste. Vá descansar agora. Feche a porta com chave. Amanhã cedo eu volto para ver como você está. A porta de madeira do quarto número 15 se fechou com um clique suave e definitivo. O som da tranca, girando por dentro, foi o som da segurança que Laura não sentia há longos meses de sofrimento. Ela encostou as costas na porta e escorregou devagar até sentar no chão limpo e frio. Ela abraçou os próprios joelhos e deixou que o choro contido finalmente saísse do seu peito. Não eram lágrimas de desespero, mas um pranto compulsivo de puro e genuíno alívio. O cheiro de lençóis lavados e sabonete inundava o pequeno cômodo de uma forma mágica. Levantou-se sem pressa e caminhou até o banheiro de azulejos perfeitamente brancos. Abriu a torneira do chuveiro e deixou que a fumaça da água quente aquecesse o ambiente apertado. Quando a água tocou a sua pele, foi como se uma pesada armadura de sujeira e dor estivesse derretendo. Ela fechou os olhos e deixou a água purificadora escorrer por um tempo que pareceu infinito.
Esfregou os braços cansados com o sabonete simples da pousada até sentir o aroma fresco dominar o ar ao seu redor. Cada gota que corria para o ralo levava embora um pouco do trauma, do frio e da fome que enfrentou. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Romário dirigia em silêncio de volta para o seu bairro nobre. O volante de couro do seu carro luxuoso parecia gelado nas suas mãos grandes e solitárias. Ele observava as luzes dos semáforos brilharem no vidro, mergulhado em um mar de pensamentos confusos. Ele entrou na garagem da sua mansão, onde o silêncio era tão grande que chegava a zumbir nos ouvidos. Seus passos ecoavam pelos corredores de mármore brilhante e impecável daquela casa gigante. Ele percebeu de forma dolorosa que sua mansão era apenas uma vitrine bonita, mas estava longe de ser um lar aconchegante. A imagem de Laura segurando os talheres com tanta educação e humildade não saía da sua cabeça por um segundo sequer. Ele caminhou até a cozinha equipada com os melhores eletrodomésticos importados e serviu um copo de água mineral. Sentou-se na poltrona da sua varanda espaçosa, olhando para a vastidão da cidade iluminada à sua frente. Romário suspirou fundo, sentindo o peso de uma vida inteira dedicada apenas a acumular bens materiais. Ele conquistou o topo do mundo dos negócios, esmagando concorrentes e multiplicando lucros ano após ano. Mas, ao olhar para o seu interior naquela noite, descobriu que era um homem de coração extremamente pobre. O encontro por acaso com a jovem moradora de rua foi o choque de realidade que sua alma precisava. Havia mais pureza, mais verdade e mais sabedoria nos olhos daquela moça do que em todas as reuniões de diretoria que ele já presidiu. O dinheiro tinha criado um muro ao redor dos seus sentimentos, e Laura havia encontrado uma pequena rachadura nessa parede. O dia seguinte amanheceu com um céu azul e luminoso, trazendo um calor suave para a cidade agitada. Romário acordou bem mais cedo do que o seu costumeiro horário de trabalho. Ele tinha uma reunião vital para fechar um contrato milionário, mas ligou para sua secretária e cancelou tudo sem pensar duas vezes. Sua prioridade naquela manhã de terça-feira era outra, algo que não podia ser medido em planilhas financeiras. Ele dirigiu até um shopping próximo e entrou em lojas de roupas femininas confortáveis e simples. Escolheu vestidos leves, calças de algodão macio, camisetas claras e roupas íntimas que imaginou servir no corpo miúdo da jovem. Chegou à pequena pousada amarela com os braços cheios de sacolas de papel. O coração do empresário batia em um ritmo acelerado enquanto ele caminhava pelo corredor até a porta de número 15. Ele bateu 2 vezes na madeira com os nós dos dedos, esperando com uma leve ansiedade. Laura abriu a porta devagar e Romário perdeu o fôlego por uma fração de segundos. A transformação era singela, mas absolutamente chocante e comovente. O banho longo revelou a verdadeira cor da sua pele clara, e seus cabelos agora, limpos, caíam macios sobre os ombros delgados. Os olhos castanhos dela, antes ofuscados pela poeira das calçadas, agora tinham um brilho novo e intenso. Havia uma centelha de dignidade recuperada no seu rosto jovem, uma beleza natural que a miséria não conseguiu destruir. Ela vestia uma calça velha que havia lavado na pia durante a noite, esperando secar no calor do quarto. Romário estendeu as sacolas, cheias de roupas novas, na direção da moça surpresa. Ela olhou para os presentes, deu um passo para trás e levou as 2 mãos cobrindo a própria boca. O choro voltou a embargar a sua voz, mas dessa vez era acompanhado de um sorriso radiante. Quantas vezes nós julgamos a aparência de alguém na rua sem conhecer as tempestades terríveis que aquela pessoa precisou enfrentar? Se você concorda que devemos olhar para as pessoas com mais amor e compreensão, compartilhe este vídeo com alguém especial que também valoriza o respeito ao próximo. O senhor não precisava gastar o seu dinheiro comigo desse jeito, Laura sussurrou, enxugando uma lágrima teimosa na bochecha. Isso é muito para quem não tem nada a oferecer. Considere isso como um simples presente de um amigo que quer ver você bem, ele respondeu, entrando no quarto com um sorriso amigável.
Vá se trocar e colocar roupas confortáveis. Eu vou esperar na recepção para darmos um passeio no parque. Meia hora depois, eles caminhavam lado a lado pelas alamedas arborizadas de um grande parque público da cidade. Laura usava um vestido simples na cor azul, clara, que combinava perfeitamente com a doçura do seu rosto. Ela parecia outra pessoa, respirando o ar puro da manhã com os pulmões cheios de uma esperança renovada. A brisa suave balançava as folhas das grandes árvores, enquanto eles caminhavam sem qualquer pressa. Romário comprou 2 águas de coco geladas em um quiosque e eles sentaram em um banco de madeira debaixo de uma sombra agradável. O silêncio entre eles não era tenso, era o silêncio de 2 almas se reconhecendo através das suas próprias cicatrizes. Como uma moça jovem e inteligente, como você acabou morando nas ruas? Romário perguntou com a voz calma, temendo machucá-la com a pergunta. Laura olhou para a água do pequeno lago artificial à frente deles por um longo tempo antes de responder. Ela tomou um gole da bebida doce, buscando forças no fundo da alma para reviver o seu passado doloroso. A vida dá voltas muito cruéis, Senhor Romário. Ela começou, com a voz embargada por lembranças sombrias. Eu tive uma família maravilhosa e amorosa. Meus pais eram trabalhadores humildes, mas que me davam tudo o que podiam. Ela contou que perdeu a mãe e o pai de uma única vez em um terrível acidente de carro quando ela tinha acabado de completar 22 anos de idade. A dor da perda já seria suficiente para destruir o seu mundo, mas a tragédia não veio sozinha. Seu pai havia assinado documentos que não compreendia direito para tentar salvar o pequeno negócio da família da falência. Com a morte dele, as dívidas gigantescas caíram como uma avalanche sobre os ombros inexperientes da jovem. O banco tomou a pequena casa que eles tinham, os móveis simples e tudo o que ela conhecia como um lar. Os parentes que diziam nos amar desapareceram feito fumaça quando descobriram o tamanho da dívida. Laura continuou, deixando uma lágrima solitária cair no seu colo. Sem emprego, sem casa e sem ninguém no mundo, a calçada da praça foi o único chão que me aceitou de graça. Romário escutou cada palavra em um silêncio absoluto e respeitoso. O peso daquela história injusta apertou a sua garganta com força. Ele percebeu ali que a linha invisível entre o conforto de uma vida estruturada e a miséria das ruas é muito mais fina do que qualquer um poderia imaginar. Um pequeno tombo do destino, uma perda repentina, e o mundo inteiro desaba sobre a cabeça de pessoas boas. O milionário jurou para si mesmo, olhando para o rosto sereno e triste de Laura, que iria ajudá-la a reescrever aquela história. Ele não usaria apenas o seu dinheiro, mas o seu tempo e o seu coração para tirar aquela moça da escuridão. O silêncio que se instalou entre os dois debaixo daquela árvore era denso e carregado de significados profundos. Romário olhava para as águas calmas do lago, processando cada palavra da triste história que acabara de ouvir. A crueldade do mundo corporativo, o mesmo mundo que o enriqueceu, havia destruído a vida de uma família inteira. Ele sempre acreditou que os contratos bancários e as dívidas eram apenas números frios em planilhas de computador. Mas ali, sentada ao seu lado, estava a consequência humana e devastadora daquela engrenagem financeira impiedosa. O rosto jovem e marcado de Laura era o retrato vivo de um sistema que não perdoa os mais fracos. Romário sentiu uma vergonha amarga subir pela sua garganta, misturada com uma compaixão que ele nunca havia experimentado antes. Ele pigarreou suavemente, buscando as palavras certas para não ferir ainda mais o orgulho daquela moça tão machucada. O vento balançou os cabelos limpos de Laura, e ela manteve o olhar fixo no horizonte, esperando a reação dele. Você não precisa carregar essa culpa pelos erros do passado da sua família, Laura, ele disse com uma voz aveludada e firme. A vida foi terrivelmente injusta com você, mas a sua essência continuou intacta e pura apesar de tudo.
Ela virou o rosto para encará-lo, e um brilho de gratidão genuína iluminou os seus olhos castanhos. Muitas pessoas que passavam por ela na rua a julgavam como se ela fosse a única culpada pela sua miséria. Ouvir da boca de um homem tão importante que ela não merecia aquele castigo tirou um peso enorme das suas costas. Se você já sentiu que a vida colocou um peso grande demais sobre os seus ombros e se sentiu sozinho, saiba que existe esperança. Inscreva-se no nosso canal agora mesmo para continuar encontrando um refúgio de histórias que abraçam a alma. Aqui nós formamos uma grande família que entende o valor dos recomeços. Eu só queria uma chance de provar que posso ser útil e trabalhar honestamente de novo. Laura murmurou com a voz embargada. Eu não quero viver de pena, Sr. Romário. Eu quero recuperar a minha dignidade e o meu lugar no mundo. Aquelas palavras soaram como música para os ouvidos do empresário, confirmando a força interior que ele havia enxergado nela desde o primeiro momento. Ele sabia que dar dinheiro ou pagar um hotel para sempre não resolveria a dor profunda que morava na alma dela. O que curaria as feridas de Laura era a oportunidade de reconstruir a própria vida com o suor do seu rosto. Eu sou dono de uma grande empresa de logística no centro da cidade. Romário começou a explicar, escolhendo o tom mais profissional possível. Nós temos um departamento de arquivos e organização de documentos que precisa muito de pessoas dedicadas e atenciosas. Laura arregalou os olhos, e a respiração dela ficou presa na garganta por um breve momento de surpresa. Ela não ousava acreditar que aquele homem estava oferecendo uma porta aberta para o mercado de trabalho depois de tanto tempo. O medo de falhar ou de ser rejeitada novamente fez suas mãos suarem frio sobre o colo. "O senhor está me oferecendo um emprego?" Ela perguntou devagar, como se testasse a veracidade daquelas palavras mágicas. "Mas eu não tenho referências recentes, não tenho roupas adequadas e não sei se consigo lidar com um escritório tão grande." "Você tem a melhor referência que alguém poderia me apresentar, que é a sua honestidade e a sua vontade de vencer", ele rebateu com um sorriso encorajador. "Quanto às roupas e ao treinamento, não se preocupe com absolutamente nada. Eu vou providenciar tudo o que for necessário para o seu recomeço." O choro que Laura tentou segurar escapou em um soluço baixo e emocionado. Ela cobriu o rosto com as duas mãos, sentindo as lágrimas quentes lavarem os últimos resquícios de desespero do seu coração. Romário tocou levemente o ombro dela, um gesto de puro respeito e amparo silencioso. Nos dias seguintes, a rotina de Laura passou por uma transformação que parecia saída de um sonho bom. Romário alugou um pequeno apartamento mobiliado em um bairro seguro e tranquilo, pagando os primeiros 6 meses adiantados. Ele fez questão de registrar o contrato no nome dela para que ela sentisse que aquele espaço era realmente seu. O dia em que Laura girou a chave na porta do seu novo lar foi um dos momentos mais emocionantes da sua trajetória. O cheiro de limpeza, os móveis simples e a luz do sol, entrando pela janela da sala, trouxeram uma paz indescritível. Ela caminhou descalça pelo chão de madeira, sentindo a textura segura e firme sob os seus pés cansados. Recomeçar do zero exige uma coragem imensa que poucas pessoas conseguem compreender de verdade. Se você já precisou juntar os pedaços da sua vida e começar tudo de novo, deixe o seu curtir neste vídeo. O seu gesto mostra a força de quem não desiste diante das tempestades. A primeira ida ao supermercado com o adiantamento salarial que Romário ofereceu foi uma vitória silenciosa e doce. Laura comprou coisas simples, como pó de café fresco, pão quente, frutas maduras e produtos de limpeza cheirosos. Arrumar as compras nos armários da sua própria cozinha devolveu a ela um pedaço da identidade que a rua havia roubado. Na segunda-feira de manhã, o despertador tocou cedo no pequeno quarto aconchegante. Laura vestiu uma calça social escura e uma blusa clara impecavelmente passada, sentindo o tecido macio abraçar o seu corpo. Ela prendeu os cabelos em um coque elegante e olhou para o espelho, quase não reconhecendo a mulher forte refletida no vidro.
O prédio da empresa de Romário era uma torre imponente de vidro espelhado que refletia o céu azul da cidade agitada. Laura sentiu o estômago embrulhar de nervosismo ao atravessar as portas automáticas da grande recepção luxuosa. O ar-condicionado frio contrastava com o calor das ruas, e o barulho de telefones e passos apressados a deixou um pouco atordoada. Romário estava esperando por ela perto dos elevadores, vestindo um terno sob medida e um sorriso acolhedor que a acalmou na hora. Ele fez questão de acompanhá-la pessoalmente até o setor de arquivos, localizado em um andar mais calmo e silencioso. Apresentou Laura para a equipe como uma nova assistente de confiança, sem mencionar uma única palavra sobre o seu passado nas ruas. O trabalho exigia muita atenção aos detalhes, paciência e foco constante. Laura precisava catalogar pastas antigas, organizar contratos e garantir que os documentos confidenciais estivessem no lugar certo. Para quem passou meses lutando pela sobrevivência nas calçadas frias, aquele ambiente organizado era um verdadeiro paraíso de paz. As semanas começaram a passar de forma suave e produtiva. Laura absorvia as informações como uma esponja seca, aprendendo rapidamente os sistemas de computador e as regras da empresa. Ela chegava sempre mais cedo, saía mais tarde e tratava cada papel como se fosse um documento de extremo valor. Romário observava o crescimento dela de longe, sentindo um orgulho silencioso que aquecia o seu peito solitário. Ele inventava pequenas desculpas para descer até o setor de arquivos, apenas para ver como ela estava se saindo. As conversas breves perto da máquina de café tornaram-se o momento favorito do dia do grande milionário. No entanto, a inveja e o preconceito são venenos silenciosos que costumam rastejar pelos corredores de grandes escritórios. O gerente do setor de recursos humanos, um homem arrogante chamado Vicente, começou a notar a atenção especial que o dono da empresa dava à nova funcionária. Vicente era um homem cruel que adorava humilhar os subordinados para inflar o seu próprio ego doente. O preconceito destrói coisas bonitas e machuca pessoas inocentes todos os dias. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que sempre defende o que é justo e não aceita humilhações. Vamos espalhar a mensagem de que o respeito deve ser a base de todas as relações humanas. Vicente usou seus contatos fora da empresa e começou a investigar a vida de Laura por pura maldade. Não demorou muito para que ele descobrisse a verdade sobre os meses em que ela viveu como uma moradora de rua. Essa informação suja se tornou a arma perfeita para ele tentar destruir a paz que a jovem havia conquistado com tanto esforço. Em uma tarde chuvosa e cinzenta, o setor de arquivos estava mais vazio do que o normal. Laura estava concentrada organizando uma pilha de processos delicados em cima de uma mesa de vidro. Vicente entrou na sala com passos pesados, segurando uma xícara de café quente e exibindo um sorriso carregado de malícia. Ele parou ao lado da mesa de Laura, fingindo examinar alguns papéis importantes. Sem nenhum aviso, Vicente esbarrou de propósito no braço da jovem, derrubando dezenas de pastas no chão e derramando algumas gotas de café nos documentos. O barulho alto ecoou pelo silêncio da sala, assustando Laura profundamente. "Olhe só o que você fez, sua garota desastrada e inútil." Vicente esbravejou com uma voz ríspida e cheia de veneno. "Você acha que está limpa e bem vestida, mas o cheiro da sarjeta e da miséria nunca vai sair de você." As palavras cruéis de Vicente bateram no rosto de Laura como chicotadas impiedosas e dolorosas. O chão pareceu sumir debaixo dos seus pés, e o ar faltou nos seus pulmões apertados. Todas as lembranças do frio, da fome e da humilhação voltaram de uma vez só, como um pesadelo sufocante do qual ela não conseguia acordar. "Recolha esse lixo do chão agora mesmo, que é o único lugar que pessoas como você conhecem de verdade." Ele sussurrou perto do ouvido dela, destilando todo o seu ódio injustificável. A família verdadeira muitas vezes é aquela que escolhemos ao longo da nossa jornada de vida.
Comente o nome da sua cidade ou estado para sabermos até onde essa mensagem de amor e superação está chegando hoje. A sua participação é muito importante para nós. Laura abaixou a cabeça, sentindo as lágrimas queimarem os seus olhos assustados. Ela se ajoelhou no carpete do escritório com as mãos trêmulas e começou a recolher as folhas espalhadas. A vergonha tomou conta do seu corpo, fazendo-a acreditar por um segundo terrível que Vicente tinha razão e que ela nunca seria digna daquele lugar. Vicente deu as costas e caminhou em direção à porta com um sorriso vitorioso no rosto maligno. Mas antes que ele pudesse alcançar a maçaneta prateada, a porta se abriu de forma abrupta e pesada. Romário estava parado no batente, com os olhos escuros faiscando de uma raiva contida e perigosa. Ele havia descido para convidar Laura para um almoço tardio e acabou escutando cada palavra maldosa que o gerente pronunciou. O peito do milionário subia e descia rapidamente, e os seus punhos estavam cerrados com muita força ao lado do corpo. O silêncio que se formou na sala era tão denso que poderia ser cortado com uma faca afiada. Você tem exatamente 10 minutos para esvaziar a sua mesa, Vicente, Romário disse com a voz baixa, fria e absolutamente mortal. O seu tempo nesta empresa e na minha presença acabou de forma definitiva hoje. O rosto de Vicente ficou pálido como cera derretida, e a arrogância desapareceu do seu corpo em uma fração de segundos. Ele tentou balbuciar uma desculpa esfarrapada, alegando que estava apenas cobrando eficiência da funcionária nova. Romário levantou a mão, cortando a fala do homem com um gesto firme e inquestionável. Eu não admito que ninguém seja tratado com desrespeito debaixo do meu teto. O empresário falou de forma cortante. Você não tem um décimo da dignidade, do caráter e da nobreza que essa moça tem. Saia da minha frente antes que eu chame os seguranças do prédio. Vicente saiu apressado pelo corredor, parecendo um animal assustado e humilhado pelas próprias atitudes covardes. Romário fechou a porta devagar e caminhou até o centro da sala, onde Laura ainda estava ajoelhada no chão. O coração dele doía ao ver a postura indefesa da mulher que ele tanto admirava. Às vezes, o maior ato de amor que podemos fazer é dar ferramentas para alguém aprender a voar por conta própria. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum capítulo emocionante dessa jornada de resgate e transformação. Tem muita coisa intensa por vir nessa história. Ele se abaixou lentamente até ficar na mesma altura que ela e começou a recolher as folhas de papel espalhadas. Laura chorava baixinho, com os ombros encolhidos, sentindo uma vergonha imensa daquela situação degradante. Romário tocou as mãos trêmulas dela com uma delicadeza que contrastava com a fúria de minutos atrás. Olhe para mim, Laura. Ele pediu com uma doçura infinita na voz profunda. Nunca mais abaixe a cabeça para ninguém que tentar diminuir o seu valor. Você é muito maior do que as dores que passou e muito mais forte do que a maldade dessas pessoas. Ela levantou o rosto banhado em lágrimas e encontrou os olhos acolhedores de Romário. Havia uma promessa silenciosa de proteção naquele olhar, uma segurança inabalável que acalmou o coração ferido da jovem. Eles terminaram de juntar os documentos em silêncio, um ajudando o outro a colocar as coisas no devido lugar. Aquele episódio doloroso, em vez de afastar Laura dos seus objetivos, acendeu uma chama de determinação impressionante dentro dela. Ela percebeu que precisava blindar a sua mente contra os ataques externos e focar apenas no seu crescimento pessoal e profissional. Com o apoio constante de Romário, ela decidiu que era hora de voltar a estudar. Ela se matriculou no curso noturno de administração de empresas em uma faculdade próxima ao seu pequeno apartamento. Os dias ficaram mais curtos e cansativos, mas a energia que a movia era imensa e inesgotável. Laura dividia o seu tempo entre as pastas do arquivo durante o dia e os livros pesados durante a noite. Os meses se passaram de forma orgânica e reveladora para os dois protagonistas dessa história.
Laura se transformou em uma mulher confiante, articulada e extremamente competente no que fazia. O seu sorriso, antes tímido e assustado, agora iluminava os corredores da empresa de forma natural e espontânea. Romário também passou por uma profunda e bela transformação interna durante esse período de convivência diária. Ele deixou de ser o homem viciado apenas em números e lucros exorbitantes para se tornar um líder mais humano e presente. A solidão que antes o assombrava na sua mansão gigantesca parecia perder a força a cada vez que ele encontrava com Laura. Sem que percebessem, a gratidão pura foi abrindo espaço para um sentimento muito mais complexo e arrebatador. Laura admirava profundamente o caráter justo e a bondade escondida daquele homem de negócios. Romário, por sua vez, estava completamente encantado pela resiliência, pela inteligência e pela beleza serena da jovem. Mas havia uma barreira invisível e muito perigosa entre eles, construída pela diferença de posições e de poder. Laura tinha muito medo de confundir as coisas e acabar estragando a oportunidade de ouro que havia recebido. Romário temia que qualquer avanço da sua parte parecesse uma cobrança pelo que ele havia feito no passado. Em uma noite de sexta-feira, o escritório já estava completamente vazio e silencioso. Laura estava terminando um relatório importante na sua mesa quando Romário apareceu com 2 xícaras de chá quente. Ele sentou na cadeira em frente a ela, e o silêncio confortável tomou conta do ambiente mal iluminado. As luzes da cidade brilhavam através das janelas de vidro, criando um cenário mágico e intimista para os dois. Eles começaram a conversar sobre coisas banais, rindo de forma descontraída das pequenas confusões da semana. Mas os olhares que trocavam carregavam palavras silenciosas que nenhum dos dois tinha a coragem de pronunciar em voz alta. Romário olhou para os traços delicados do rosto de Laura, iluminados pela luz fraca do abajur da mesa. Ele sentiu uma vontade incontrolável de segurar a mão dela e dizer tudo o que estava guardado no seu peito. A intensidade daquele momento prendeu a respiração de Laura, que percebeu a mudança sutil na postura do empresário. Romário estendeu a sua mão grande e quente sobre a mesa de vidro fria. O movimento foi lento e carregado de uma ternura que ele mesmo desconhecia possuir. Os dedos dele tocaram levemente a ponta dos dedos de Laura, e um choque elétrico invisível pareceu percorrer o corpo dos dois. Ela não recuou o braço, mas a sua respiração ficou visivelmente mais ofegante e irregular. O olhar do empresário era profundo, como um oceano escuro que guardava segredos dolorosos e solitários. Ele queria dizer tantas coisas bonitas, queria prometer que ela nunca mais passaria frio na vida. Você trouxe luz para os corredores escuros desta empresa e para a minha vida também, Laura. Ele confessou com a voz rouca. Eu nunca conheci alguém com a sua força e com a sua pureza de alma. As palavras flutuaram no ar silencioso do escritório vazio, trazendo um peso doce e perigoso. Laura sentiu o seu coração bater descompassado contra as costelas apertadas. Ela olhou para as mãos unidas sobre a mesa e depois para os olhos intensos do homem à sua frente. A diferença de posições sociais gritava na mente cautelosa da jovem estudante. Ela sabia que o mundo lá fora era cruel e não hesitaria em julgá-la como uma aproveitadora. O medo de perder o respeito que havia conquistado com tanto suor a fez tomar uma atitude defensiva. Senhor Romário, eu sou infinitamente grata por tudo o que fez por mim desde aquele dia na praça, ela murmurou, puxando a mão devagar. Mas eu sou apenas a sua funcionária e tenho muito medo de estragar a oportunidade que recebi. A rejeição sutil não ofendeu o coração experiente do milionário solitário. Pelo contrário, a atitude prudente de Laura apenas aumentou a imensa admiração que ele sentia por ela. Romário compreendeu imediatamente que o amor verdadeiro não exige, não apressa e não sufoca o outro. Nós muitas vezes temos medo de aceitar o amor porque o nosso passado nos ensinou que as coisas boas sempre acabam mal. Se você já precisou erguer muros ao redor do seu coração para se proteger, inscreva-se no nosso canal.
Aqui nós aprendemos juntos que sempre é tempo de derrubar essas barreiras. Eu entendo perfeitamente o seu receio e prometo que jamais farei algo para prejudicar a sua carreira, ele respondeu com um sorriso sereno. Me chame apenas de Romário quando estivermos sozinhos, esse é o único pedido que eu faço hoje. Laura concordou com um aceno tímido, sentindo um alívio imenso inundar o seu peito apertado. Eles terminaram o chá em um silêncio confortável e cheio de um respeito mútuo. Aquele limite estabelecido não afastou os dois, mas criou uma base sólida de confiança inabalável. Os meses continuaram avançando, trazendo mudanças profundas e consistentes para a vida da jovem. Laura foi promovida ao cargo de assistente financeira, graças ao seu desempenho impecável e às suas notas altas na faculdade. O seu salário aumentou consideravelmente, permitindo que ela começasse a guardar um pouco de dinheiro na poupança. Ela comprou roupas novas, livros para os estudos e até pequenos vasos de plantas para decorar a varanda do seu apartamento. A vida estava finalmente tomando um rumo seguro e previsível, longe das tormentas do passado. Mas o destino, em sua complexidade inesgotável, sempre encontra uma forma de testar as nossas estruturas recém-construídas. Em uma manhã de sábado ensolarada, Laura decidiu caminhar até a padaria do bairro para comprar pão quente. O cheiro de café fresco tomava conta das ruas arborizadas e tranquilas daquela região. Ela caminhava de forma leve, cantarolando uma música antiga que a sua mãe costumava ouvir nas manhãs de domingo. Ao dobrar a esquina da rua principal, uma figura familiar e inesperada fez o sangue gelar nas suas veias. Parada na calçada, olhando vitrines com uma expressão de desdém, estava a sua tia Marta. Era a irmã mais velha da sua falecida mãe, a mesma mulher que havia virado as costas quando as dívidas destruíram a família. Muitas vezes, as feridas mais profundas são causadas por aquelas pessoas que deveriam nos proteger. Se você tem uma história de superação familiar que mudou a sua visão de mundo, escreva a sua experiência nos comentários. O seu relato pode ser a luz que outra pessoa precisa ler hoje para encontrar forças. O instinto inicial de Laura foi virar as costas e correr de volta para a segurança do seu prédio. As lembranças das portas fechadas na sua cara e das noites dormindo no relento vieram como um soco no estômago. O abandono é uma cicatriz silenciosa que dói sempre que o tempo muda ou que o passado retorna. Antes que ela pudesse recuar para dentro de uma viela, a mulher mais velha virou o rosto e a reconheceu. Os olhos da tia Marta se arregalaram ao ver a sobrinha vestida com roupas de boa qualidade e com a postura erguida. A imagem daquela jovem próspera não combinava com a menina miserável que ela havia deixado para trás. Minha nossa, veja só se não é a minha sobrinha querida, Marta exclamou com uma voz falsamente doce, caminhando na direção dela. Eu estive procurando por você em todos os lugares da cidade durante esses últimos meses. A mentira descarada causou uma náusea física na boca do estômago de Laura. Ela sabia muito bem que a tia nunca havia pisado na praça central para procurar por ela nos dias de chuva fria. Laura apertou a alça da sua bolsa com força, tentando manter o controle emocional que havia aprendido na terapia. Bom dia, tia Marta. Laura respondeu de forma polida, mas com uma frieza cortante na voz. É muita surpresa encontrar a senhora por aqui depois de tanto tempo de silêncio absoluto. Marta fingiu não perceber a ironia da sobrinha e tentou abraçá-la, mas Laura deu um passo para trás. A mulher mais velha pigarreou, ajeitando o colar de pérolas falsas no pescoço enrugado. A ganância brilhava nos olhos dela enquanto analisava os sapatos de couro e o relógio bonito no pulso da jovem. Eu soube por alguns conhecidos que você está trabalhando em uma grande empresa do centro. A tia continuou, com um tom de voz calculista. Sua mãe ficaria tão triste se soubesse que você está ganhando bem e ignorando a sua única família de sangue. A manipulação emocional atingiu Laura no seu ponto mais fraco e doloroso. Ouvir o nome da mãe falecida sendo usado como uma arma para causar culpa foi devastador.
Uma raiva quente e antiga começou a subir pela garganta da jovem, misturada com uma vontade imensa de chorar. Ninguém tem o direito de usar as nossas dores e as nossas saudades para conseguir vantagens. Se você concorda que o respeito é fundamental nas relações familiares, deixe o seu curtir neste vídeo. A sua curtida nos ajuda a levar essas reflexões importantes para mais lares brasileiros. A minha mãe saberia exatamente quem me deixou na rua com fome e sem teto. Laura respondeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza das palavras. Eu não tenho mais família de sangue, tia Marta. A senhora deixou isso bem claro quando trancou o portão da sua casa na minha cara. O sorriso falso desapareceu do rosto da mulher, dando lugar a uma expressão endurecida e amarga. Ela percebeu que a sobrinha ingênua que aceitava qualquer migalha havia morrido nas calçadas da cidade. A mulher que estava ali agora não se deixaria intimidar por chantagens baratas. Você se tornou uma garota arrogante e egoísta depois que arrumou esse emprego de rico. Marta cuspiu as palavras com muito ressentimento. A vida cobra um preço alto de quem vira as costas para os mais velhos. Lembre-se muito bem disso. A tia deu as costas e foi embora pisando duro pela calçada ensolarada. Laura ficou parada na esquina por um longo tempo, sentindo o mundo girar ao seu redor. Ela não comprou o pão quente e voltou para o apartamento com as pernas trêmulas e o coração apertado por uma tristeza profunda. O final de semana foi um verdadeiro tormento psicológico para a jovem estudante. A visita inesperada do passado abriu velhas feridas que ela acreditava estarem completamente curadas e esquecidas. A culpa, o sentimento de rejeição e a dúvida começaram a assombrar os seus pensamentos durante a noite inteira. Ela se questionava se havia sido dura demais ou se estava se tornando uma pessoa fria e sem coração. A sociedade sempre nos ensina que devemos perdoar a família de sangue, não importando o tamanho da maldade que eles nos fizeram. Essa regra invisível e pesada esmagava a mente cansada de Laura. Na segunda-feira, o cansaço era visível nas olheiras profundas sob os seus olhos castanhos. Ela chegou ao escritório mais cedo do que o normal, tentando se esconder atrás de planilhas e números complicados. O trabalho sempre foi o seu refúgio seguro quando o mundo lá fora parecia prestes a desmoronar. Nós gostamos muito de saber onde as nossas palavras de conforto estão chegando. Por favor, escreva agora nos comentários de qual cidade ou estado você está acompanhando a nossa história. A sua companhia faz este canal ser um lugar muito mais acolhedor. Romário notou a mudança no semblante de Laura assim que pisou no andar da diretoria financeira. Ele conhecia cada expressão do rosto dela, e aquela tristeza cinzenta acendeu todos os seus alarmes internos. O empresário não era um homem de invadir espaços, mas o instinto de proteção falava muito mais alto. Ele esperou até a hora do almoço, quando a maioria dos funcionários desceu para a praça de alimentação do prédio. Laura estava sentada na pequena copa do andar, olhando distraidamente para uma xícara de café já frio. Romário entrou de forma silenciosa e sentou-se na cadeira à frente dela, exatamente como fez na primeira noite no arquivo. Os seus olhos estão carregando uma dor que não estava aí na sexta-feira passada. Ele falou de forma suave e compassiva. Você sabe que pode conversar comigo sobre qualquer coisa, não sabe? A voz grave e acolhedora de Romário quebrou a última barreira de resistência que Laura tentava manter. As lágrimas grossas rolaram pelo seu rosto cansado de forma silenciosa e dolorosa. Ela respirou fundo algumas vezes, tentando encontrar ar nos pulmões para conseguir explicar a confusão na sua cabeça. A minha tia me procurou no sábado de manhã perto da minha casa. Ela confessou com a voz trêmula de tanto choro contido. Ela exigiu atenção e usou o nome da minha mãe para tentar me fazer sentir culpa por ter uma vida boa agora. Romário escutou em silêncio absoluto, deixando que ela esvaziasse todo o veneno que aquela mulher havia injetado no seu coração. Ele segurou as mãos dela sobre a pequena mesa redonda da copa, oferecendo um calor humano que trazia uma paz imediata.
O empresário conhecia muito bem a feiura da ganância humana disfarçada de amor familiar. O dinheiro tem o poder terrível de mostrar o pior lado das pessoas que dizem nos amar. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa amiga que sempre esteve ao seu lado nos momentos difíceis, sem nunca pedir nada em troca. Os amigos verdadeiros são a família que o nosso coração escolhe. Quando eu assumi o controle das empresas do meu pai e multipliquei a nossa fortuna, muitos parentes surgiram do nada. Romário começou a contar, abrindo o próprio coração pela primeira vez. Eu sofri muito tentando agradar a todos, até perceber que o amor deles era apenas pelos meus talões de cheque. Laura parou de chorar e prestou muita atenção na história dolorosa daquele homem poderoso. Era estranho pensar que alguém com tanto dinheiro pudesse ter sofrido as mesmas rejeições e dores que ela. A solidão parecia ser um fio invisível que conectava as almas dos dois de forma irreparável. Você não tem a obrigação de aceitar abusos apenas porque alguém compartilha o mesmo sangue que o seu, o empresário afirmou com uma convicção impressionante. O perdão é necessário para a nossa própria paz, mas a convivência é uma escolha que depende do respeito. Aquelas palavras soaram como um bálsamo curativo na mente atormentada de Laura. Ela finalmente compreendeu que afastar pessoas tóxicas não era um ato de egoísmo, mas um instinto vital de sobrevivência. A culpa que apertava o seu peito começou a se dissipar lentamente, dando lugar a uma coragem serena e madura. Obrigada por sempre saber as palavras exatas que eu preciso ouvir, Romário. Ela agradeceu, usando o primeiro nome dele de forma natural e íntima. O sorriso de Romário iluminou o ambiente pequeno da copa, e ele apertou levemente as mãos dela antes de soltá-las. Aquele momento de vulnerabilidade compartilhada fortaleceu o vínculo entre eles de uma maneira profunda e irrevogável. Eles não eram apenas chefe e funcionária, eram duas pessoas que se curavam mutuamente através da empatia. Naquela mesma semana, Laura tomou uma decisão muito importante para encerrar aquele ciclo doloroso do seu passado. Ela descobriu o endereço atual da tia Marta e enviou uma carta escrita à mão de forma muito educada. Na carta, ela dizia que perdoava o abandono, mas que exigia distância e respeito pela sua nova vida. Ela não enviou dinheiro e não fez falsas promessas de encontros futuros e alegres. Laura apenas declarou a sua paz e colocou um ponto final naquela história de miséria emocional. Quando depositou o envelope na caixa de correio, sentiu como se uma tonelada de pedras fosse retirada das suas costas. O amadurecimento é um processo doloroso, que muitas vezes exige que cortemos laços que nos prendem ao fundo do poço. Acompanhar a evolução dessa personagem nos faz refletir sobre as nossas próprias escolhas difíceis. Ative o sininho para não perder o desfecho emocionante desta história inspiradora. Os meses se transformaram em anos de pura dedicação e trabalho árduo e honesto. Laura concluiu a sua faculdade com as melhores notas da sua turma de formandos em administração. O dia da sua formatura foi marcado por uma cerimônia simples, mas cheia de significados poderosos e inesquecíveis. Ela usava um vestido longo e escuro sob a beca preta tradicional, e o seu sorriso era a imagem da vitória absoluta. Na plateia iluminada, havia apenas uma pessoa aplaudindo de pé, com os olhos cheios de lágrimas orgulhosas. Romário estava lá, na primeira fila, testemunhando o voo daquela mulher extraordinária. Quando a cerimônia terminou e o salão ficou mais vazio, Laura correu na direção do empresário com o diploma nas mãos. O abraço que eles trocaram não teve reservas, não teve medos e não se preocupou com os olhares ao redor. Foi um encontro de almas que celebraram juntas a superação da dor e da fome. Eu não teria conseguido chegar até aqui se o senhor não tivesse pagado aquele prato de comida, ela sussurrou no ouvido dele, emocionada. Você chegou até aqui por causa do seu próprio mérito e do seu coração gigante. Ele corrigiu gentilmente, segurando o rosto dela com as duas mãos. Eu apenas tive a sorte imensa de estar no lugar certo para ver você florescer.
Naquela noite de celebração, Romário a levou para jantar em um restaurante muito elegante e reservado. Não era um encontro de negócios e não havia pastas de arquivos sobre a mesa bonita de madeira. Eles sentaram de frente um para o outro como dois adultos que se admiravam e se respeitavam profundamente. O ambiente tocava uma música instrumental suave, e as luzes baixas criavam uma atmosfera de puro encantamento. Romário pediu uma garrafa do melhor vinho da casa para brindar ao sucesso profissional da jovem administradora. Laura estava deslumbrante, e a confiança que exalava deixava o empresário completamente sem palavras. A tensão romântica que eles haviam evitado por anos estava agora presente de forma madura e inegável. Não havia mais a assustadora barreira de poder entre o grande chefe Salvador e a garota frágil e faminta da rua. Laura agora era uma mulher formada, dona da própria vida e perfeitamente capaz de tomar as suas decisões. A maturidade nos ensina que os melhores relacionamentos são aqueles construídos na admiração mútua e no respeito. Se você acredita no amor que chega de forma serena para acalmar a nossa vida, deixe o seu curtir neste vídeo. A sua curtida espalha boas energias para todas as pessoas que assistem o nosso canal. Romário girou a taça de cristal devagar, buscando a coragem que muitas vezes faltava diante de grandes sentimentos. Ele olhou para os olhos brilhantes de Laura e sentiu que aquele era o momento exato para abrir o seu coração. O medo de ser rejeitado ainda existia, mas o medo de viver sem o amor dela era muito maior e mais cruel. Laura, nós construímos uma amizade e um respeito que eu nunca experimentei com ninguém neste mundo. Ele começou a falar com a voz grave e pausada. Eu esperei pacientemente você curar as suas feridas e conquistar o seu espaço com a sua própria força. Ela pousou a sua taça sobre a toalha branca, prendendo a respiração e sentindo as mãos suarem de uma leve ansiedade. O coração dela sabia exatamente para onde aquela conversa estava caminhando, e a sua alma estava pronta para escutar. Eu sou um homem muito mais rico hoje do que era anos atrás, mas não estou falando de dinheiro no banco, ele continuou, esticando a mão sobre a mesa. Eu estou falando da riqueza que é ter você perto de mim todos os dias, iluminando os meus pensamentos escuros. Laura colocou a sua mão delicada sobre a dele, sentindo o calor seguro que sempre a protegeu das tempestades. O contato físico agora era diferente, carregado de uma intenção romântica pura e há muito tempo esperada. As palavras de Romário eram um encaixe perfeito para a solidão que também morava no coração dela. Eu te amo, Laura, ele declarou de forma simples, honesta e sem grandes discursos decorados. Eu amo a mulher forte que você é e eu gostaria muito de compartilhar a minha vida ao seu lado, se você me der essa honra. O restaurante chique, a música suave e os problemas do mundo inteiro desapareceram ao redor da jovem. Ela olhou para o rosto do homem que acreditou nela quando nem ela mesma acreditava mais na vida. Não era um amor nascido da gratidão financeira, mas um sentimento forjado na convivência, no cuidado diário e no respeito profundo. O silêncio dela durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade assustadora para o ansioso coração do milionário. Laura apertou a mão dele com firmeza, deixando que um sorriso radiante tomasse conta de todo o seu rosto iluminado. As decisões mais importantes das nossas vidas geralmente são tomadas em silêncio, apenas escutando a voz tranquila do nosso coração. No próximo e último capítulo, veremos como essa nova fase se desenrola. Ative o sininho para ser o primeiro a assistir o final emocionante dessa história. O sorriso de Laura iluminou o ambiente refinado com uma luz que nenhum lustre de cristal seria capaz de imitar. Ela olhou para as mãos unidas sobre a toalha branca e sentiu uma paz indescritível tomar conta do seu peito. Todo o medo de ser julgada e toda a insegurança sobre o seu passado desapareceram naquele instante mágico. Romário, eu passei muito tempo da minha vida acreditando que o meu destino era a solidão e o abandono. Ela começou a falar, com a voz embargada por uma emoção doce.
Quando você me ofereceu aquele prato de comida, eu achei que era apenas um homem rico com pena de uma mendiga. Ela fez uma pequena pausa, buscando os olhos escuros e atentos do empresário à sua frente. Ele escutava cada sílaba com uma devoção profunda, como se a voz dela fosse a melodia mais importante do mundo. O coração do milionário batia em um ritmo acelerado, aguardando o desfecho daquela confissão sincera. Mas a convivência me mostrou que você é o homem mais generoso, justo e honrado que eu já conheci. Laura continuou, apertando os dedos dele com delicadeza. Eu não amo você por causa do seu dinheiro ou por gratidão pela minha carreira. Eu amo a sua alma, Romário, e eu aceito dividir a minha vida com você. Ouvir aquelas palavras foi como receber o perdão por todos os anos em que ele viveu de forma egoísta e vazia. Romário fechou os olhos por um breve momento, deixando que uma lágrima solitária de puro alívio escapasse. Ele levou a mão da jovem até os seus lábios e depositou um beijo demorado e respeitoso. O amor de verdade não cobra pedágios, não exige sacrifícios dolorosos e não humilha ninguém. Se você concorda que o amor deve ser sempre um porto seguro nas tempestades da vida, inscreva-se no nosso canal agora mesmo. Deixe o seu curtir neste vídeo para sabermos que as nossas histórias estão tocando o seu coração. O jantar continuou com uma leveza que nenhum dos dois experimentava há muitos anos. Eles conversaram sobre os sonhos que ainda queriam realizar e sobre como o mundo parecia diferente agora. Não existiam mais o chefe poderoso e a funcionária resgatada. Existiam apenas um homem e uma mulher apaixonados. Quando saíram do restaurante, a noite da cidade estava agradável e a brisa era suave contra a pele. Romário abriu a porta do carro para ela com o mesmo cavalheirismo de sempre. O caminho até o apartamento de Laura foi feito em um silêncio confortável, com as mãos dadas, repousando sobre o banco de couro macio. Eles sabiam que assumir aquele relacionamento dentro da empresa exigiria muita sabedoria e transparência. Na manhã seguinte, Romário convocou uma reunião com os diretores principais e comunicou a sua decisão pessoal de forma clara. Ele deixou muito claro que Laura havia conquistado seu cargo por pura competência e que o relacionamento deles não mudaria as regras profissionais. Muitos olhares curiosos e alguns sussurros maldosos surgiram nos corredores nos primeiros dias, mas a postura impecável de Laura calou qualquer dúvida que pudesse existir sobre o seu caráter. Ela continuou chegando cedo, trabalhando duro e tratando todos os colegas com o mesmo respeito e humildade de sempre. Com o passar dos meses, a relação deles se fortaleceu em bases muito sólidas de confiança e admiração. Laura se mudou para a mansão de Romário, levando consigo os seus livros e as suas pequenas plantas de varanda. A casa gigantesca e silenciosa, que antes parecia um museu frio, finalmente ganhou a energia e o calor de um verdadeiro lar. Em uma noite de domingo, eles estavam sentados na sala de estar espaçosa, tomando um chá quente e observando a chuva cair lá fora. Laura parecia pensativa, com o olhar perdido nas gotas de água que escorriam pelo vidro da grande janela. Romário percebeu a inquietação da mulher e desligou a televisão, prestando total atenção nela. Mudar a vida de uma única pessoa é o mesmo que mudar o mundo inteiro daquela pessoa para sempre. Comente aqui embaixo de qual cidade ou estado você está nos assistindo neste exato momento. A sua presença é o que dá sentido e força para continuarmos narrando essas trajetórias de vida. No que você está pensando com essa carinha tão séria, meu amor? Romário perguntou, abraçando os ombros dela com carinho. Laura suspirou fundo, encostando a cabeça no peito largo e acolhedor do homem que amava. Eu estou pensando em todas as pessoas que estão dormindo nas calçadas frias nesta noite de tempestade. Eu olho para o conforto desta casa e sinto que nós podemos fazer muito mais pelo mundo lá fora. Romário sentiu um aperto no coração, lembrando da primeira vez que a viu tremendo de frio naquela praça. Ele concordou com a cabeça, incentivando que ela continuasse a expor a sua ideia.
Laura sentou-se com a postura reta e os olhos dela brilharam com uma determinação impressionante e inspiradora. Nós temos empresas gigantescas, recursos infinitos e muita influência no mercado de trabalho. Ela começou a explicar com entusiasmo. Eu quero criar um programa de capacitação e contratação para pessoas que perderam tudo e estão morando nas ruas. Não quero dar apenas caridade, eu quero devolver a dignidade através do emprego honesto. O empresário ficou maravilhado com a grandiosidade e a nobreza daquela visão transformadora. Ele percebeu que o dinheiro que acumulou durante toda a vida finalmente teria um propósito real e divino. Sem hesitar por um segundo sequer, ele beijou a testa da jovem e prometeu que financiaria cada centavo daquele projeto. Nos dias seguintes, Laura mergulhou de cabeça na criação do que eles chamaram de Projeto Recomeço. Ela desenhou um sistema onde as pessoas em situação de rua receberiam primeiro um abrigo temporário, roupas limpas e alimentação adequada. Em seguida, passariam por exames médicos e acompanhamento psicológico para curar os traumas do abandono. Apenas depois dessa recuperação básica, os candidatos entrariam em treinamentos profissionais dentro da própria empresa de logística. A ideia enfrentou muita resistência por parte de alguns conselheiros mais conservadores da empresa. Eles alegavam que era um risco muito grande colocar pessoas desconhecidas e fragilizadas dentro do ambiente corporativo. A empatia é a ponte mais bonita e resistente que podemos construir entre dois corações feridos. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que tem uma alma generosa e que sempre ajuda os outros. Vamos espalhar a mensagem de que a solidariedade e a compaixão salvam vidas todos os dias. Laura enfrentou cada reunião com uma coragem inabalável e argumentos técnicos perfeitos. Ela usou a sua própria história de vida, que muitos ali desconheciam em detalhes, para provar que a miséria não define o caráter de ninguém. O discurso dela foi tão poderoso e emocionante que até os diretores mais duros acabaram chorando e aprovando o orçamento. A primeira ida às ruas para selecionar os candidatos foi um dos dias mais marcantes na vida do casal. Laura vestiu roupas simples e confortáveis e caminhou ao lado de Romário pelas mesmas praças onde um dia passou fome. O cheiro das calçadas e o olhar assustado das pessoas trouxeram lembranças dolorosas, mas ela não recuou 1 milímetro sequer. Eles conheceram um senhor chamado Antônio, um homem de 62 anos que havia perdido a pequena marcenaria e a casa em uma enchente terrível. Antônio estava sentado em um pedaço de papelão, com as mãos calejadas escondidas nos bolsos de um casaco furado. Ele olhou para Laura com a mesma vergonha que ela sentia no passado. Laura se abaixou na altura dele, ignorando a sujeira do chão, e tocou o ombro do homem com extremo respeito. Senhor Antônio, o meu nome é Laura, e há alguns anos atrás eu também dormia em um pedaço de papelão nesta mesma cidade. Eu vim aqui hoje para lhe oferecer um emprego e uma chance de recomeçar a sua vida. O homem idoso começou a chorar como uma criança assustada, não acreditando que um anjo havia descido para tirá-lo daquele inferno. Ele aceitou a ajuda, e aquele foi o primeiro de muitos resgates que o projeto realizou. Antônio se revelou um funcionário exemplar no setor de embalagens, provando que a idade e a tragédia não destroem a vontade de vencer. Com o passar de 2 anos de muito trabalho, o Projeto Recomeço já havia tirado mais de 40 pessoas das ruas. A cultura da empresa de Romário mudou completamente, transformando-se em um ambiente de profunda solidariedade e união. Os funcionários mais antigos aprenderam a valorizar as pequenas coisas ao conviverem com colegas que já haviam perdido tudo na vida. O sucesso profissional e humanitário caminhava lado a lado com a felicidade pessoal do casal. Romário sabia que já havia passado da hora de formalizar aquele amor de uma maneira definitiva perante a sociedade e os amigos. Ele não queria uma festa luxuosa para sair nas revistas de fofoca, ele queria um momento verdadeiro e cheio de significado.
As maiores riquezas que podemos acumular nesta vida não podem ser trancadas em um cofre de banco frio e escuro. Ative o sininho de notificações do nosso canal para continuar recebendo essas reflexões que aquecem a alma nas horas mais difíceis. A sua companhia diária é muito valiosa para o nosso trabalho. O pedido de casamento aconteceu de forma singela e íntima, durante um piquenique no mesmo parque onde caminharam juntos pela primeira vez. Romário tirou uma pequena caixa de veludo do bolso e colocou um anel simples, porém elegante, no dedo de Laura. As promessas de amor eterno foram seladas com as bênçãos da natureza ao redor deles. O casamento foi organizado nos jardins da grande mansão, em uma tarde ensolarada de primavera. A lista de convidados não incluía grandes políticos ou celebridades vazias, mas sim os amigos verdadeiros que construíram ao longo da jornada. O Sr. Antônio fez questão de entrar de braços dados com Laura, representando a figura paterna que ela havia perdido. Laura usava um vestido branco e fluido, sem pedrarias exageradas, com o cabelo preso em um penteado natural e adornado com pequenas flores do campo. Ela caminhou sobre a grama verde e macia, com os olhos fixos na figura emocionada do seu futuro marido. Romário usava um terno de cor clara, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto sem a menor cerimônia. A cerimônia foi conduzida por um velho juiz de paz que conhecia a história de superação dos dois. Quando chegou o momento dos votos, um silêncio absoluto e reverente tomou conta de todos os convidados presentes. Romário segurou as duas mãos da noiva, respirou fundo e deixou que o seu coração falasse sem ensaios prévios. Laura, você me salvou de uma vida miserável onde a minha única companhia era o meu dinheiro sem valor, ele disse com a voz embargada. Você me ensinou que o verdadeiro sucesso é poder estender a mão e levantar quem está caído na escuridão. Eu prometo amar, respeitar e proteger a sua luz por todos os dias da minha existência. Os convidados enxugavam as lágrimas em silêncio, enquanto Laura sorria de forma radiante. Ela olhou profundamente nos olhos do homem que mudou o seu destino com um simples prato de comida quente. O peito dela transbordava de uma gratidão que havia se transformado na mais pura forma de amor conjugal. Nós nunca sabemos o impacto que um simples gesto de bondade pode ter na eternidade da vida de uma pessoa. Se você também se emociona com histórias onde o bem sempre vence a crueldade do mundo, compartilhe este conteúdo nos seus grupos de amigos. Vamos criar uma grande corrente de esperança. Você não teve medo de se aproximar da dor e da sujeira quando o mundo inteiro virou o rosto para mim. Laura respondeu com a voz firme e doce. Você me deu as cores e o pincel para que eu pudesse pintar uma nova história de vida. Eu aceito ser a sua esposa, a sua parceira e a sua amiga até o meu último suspiro. A troca das alianças foi o símbolo material de uma união de almas que já havia acontecido há muito tempo. O beijo apaixonado dos noivos foi celebrado com aplausos entusiasmados, risadas soltas e muita música boa. A festa varou a noite com uma alegria contagiante, celebrando não apenas um casamento, mas o triunfo da vida sobre a miséria. Os anos se passaram com a rapidez que o tempo costuma ter quando somos verdadeiramente felizes. Laura e Romário construíram uma família linda, adotando duas crianças que também haviam sido abandonadas pelo destino cruel. Eles ensinaram aos filhos, desde muito cedo, o valor do trabalho honesto e a importância de nunca desprezar o sofrimento alheio. A empresa continuou prosperando de forma inacreditável, como se o universo retribuísse financeiramente cada ato de bondade que eles praticavam. O Projeto Recomeço virou uma grande fundação independente que serviu de modelo para empresas de todo o país. O casal viajava muito para dar palestras, mostrando que o lucro não precisa ser o inimigo da responsabilidade social. Em uma tarde de sexta-feira, com o sol dourado se pondo no horizonte, Romário e Laura decidiram caminhar pelo centro velho da cidade. Os cabelos do empresário já mostravam os fios brancos do tempo, e o rosto de Laura carregava as pequenas e belas marcas de uma vida bem vivida. Eles andavam de braços dados,
observando o movimento apressado das pessoas nas calçadas. Sem planejar exatamente o roteiro, os passos os levaram até a praça principal, onde ficava o antigo restaurante a céu aberto. O local havia mudado de dono e a decoração era diferente, mas a estrutura ainda era a mesma do passado. Eles pararam na calçada, exatamente de frente para a mesa de canto, onde a história de ambos havia colidido. O vento soprou suave, trazendo o cheiro do café coado das lanchonetes próximas. Romário olhou para o espaço vazio e depois para a esposa, apertando o braço dela contra o seu corpo com um instinto de proteção. Um filme silencioso passou pela cabeça dos dois, revivendo o frio, a fome, a voz frágil e a resposta inesperada. Muitas vezes, a família de verdade não é aquela que divide o mesmo sangue nas veias, mas aquela que escolhemos ao longo das nossas quedas. A verdadeira herança que deixamos no mundo não são os bens materiais, mas o amor que fomos capazes de semear no coração de quem cruzou o nosso caminho. Você já parou para pensar no que teria acontecido se eu não tivesse criado coragem para pedir a sua comida naquele dia? Laura perguntou baixinho, com um tom de voz reflexivo. Eu teria voltado para a minha casa vazia, continuaria sendo um homem triste, e a minha alma morreria aos poucos por falta de sentido. Ele respondeu com uma certeza absoluta. O seu pedido de socorro foi, na verdade, o maior resgate da minha própria vida. Nós salvamos um ao outro, minha querida. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, prestando uma homenagem silenciosa ao destino imponderável. A vida é feita de escolhas imperfeitas, de encruzilhadas assustadoras e de encontros que parecem obras do acaso. Mas, no fundo, a grande beleza da jornada humana é descobrir que sempre existe uma chance de recomeçar quando o amor entra na equação. Ninguém está totalmente livre de enfrentar o fundo do poço, assim como ninguém é pobre demais para não ter algo bom a oferecer. O orgulho nos cega para as oportunidades de cura, enquanto a humildade nos abre portas que pareciam trancadas com cadeados de ferro. A história de Laura e Romário nos ensina que a reconciliação com a vida começa no momento em que decidimos perdoar as nossas próprias dores. Eles viraram as costas para o restaurante e caminharam em direção ao carro estacionado algumas ruas abaixo. A noite começava a cair, trazendo as luzes coloridas da cidade grande. Mas ao contrário daquela primeira noite sombria, Laura sabia que nunca mais precisaria procurar uma marquise fria para se proteger do medo e da solidão. E você, que nos acompanhou até o final dessa jornada emocionante. Alguma vez na sua vida, você já precisou estender a mão com humildade para pedir ajuda? Ou já foi a pessoa que ofereceu amparo para um desconhecido que perdeu tudo? Escreva a sua experiência pessoal nos comentários logo abaixo. Eu leio cada uma das suas histórias com muito respeito e carinho, pois elas também são parte da nossa grande família. Um abraço muito acolhedor, fique em paz e até a nossa próxima história.